Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós voltamos agora aí com a matéria de eletropneumática, sistemas eletropneumáticos, e nós temos aí a parte de simbologia, né? Até agora nós já vimos os elementos da pneumática, nós vimos como que o ar, quais são as características físicas, né? Ou as características químicas e físicas do ar. Nós vimos as características de trabalho do ar, como que ele pode ser tratado, como que ele funciona, se ele é compressível ou incompressível. Nós vimos várias partes relacionadas ao ar. Então nós temos aí estamos aí com a parte de simbologia, que é a sequência das nossas aulas, ok? Bom, para que servem as simbologias? Né? Nós temos várias simbologias, vários meios, mas presta atenção numa coisa. Imagine se não tivesse simbologia e nessa simbologia nós tivéssemos que alguém fazer algum trabalho para a gente. E a gente, como que a gente ia poder realizar esse trabalho? Por exemplo, você tem uma peça para ser feita aqui. E nessa peça você precisa que tenha um parafuso nessa peça específica. Você poderia escrever para a pessoa, essa peça vai um parafuso assim, assim, assado. Mas, se você no desenho do projeto tiver uma simbologia comum, tanto para você quanto para quem for fabricar daquela peça, ele vai conseguir entender que tipo de parafuso é para usar ali. Né? A mesma coisa serve para esses elementos pneumáticos, hidráulicos e assim por diante. Eles servem justamente para auxiliar, né, essa questão da simbologia, né, da questão do entendimento, né, do que está sendo passado ali. Eu não sei se está certo aí, tem gente falando que está com problema aí para assistir. Tá funcionando tranquilo? Tem mais alguém com problema? Deixa eu dar uma olhada aqui. Está aparecendo tranquilo aí, pessoal? Ó, o som tá tranquilo. Bom, vou voltar para a apresentação. Estão conseguindo ver aí? Deixa eu conferir aqui que para mim tá aparecendo normal aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí tranquilo. Bom, tem nenhum comentário aqui. Tá certo aí? Bom, vamos lá então. Já expliquei para vocês para que serve a simbologia, né? Para que a gente possa entender melhor, né, os elementos aí. Então, aqui nós temos alguns símbolos que mais usamos dentro do sistema eletropneumático. Então nós temos aqui, ó, a linha de pressão, tá? Isso é usado em todo o sistema, tá? Todo sistema que nós formos trabalhar, nós usamos a linha normal, que é a linha de pressão, né? Simbolizando os eletrodutos, né? Os canos, as mangueiras que nós vamos usar. Nós temos também a questão das uniões, né? Das linhas, tá? Então, se tem união dessas linhas de pressão, são essas as simbologias que nós usamos. A direção do fluxo, tá?
em que sentido que o ar, ou o gás, ou o fluido que está passando ali, em que sentido que ele está trabalhando. Nós também temos a questão das linhas cruzadas e não conectadas, ou seja, é uma passando por cima da outra, tá? Essa é a simbologia usada aí, tá? Reservatório aberto, né? Se nós temos um reservatório aberto, a atmosfera aí. Nessa página aqui, basicamente isso que nós usamos mais. Tem a linha do piloto, tá? Nós vamos ver isso bem quando entrar a parte elétrica junto com a pneumática. Por enquanto nós estamos vendo só mais a pneumática, né? Então, parte de piloto, essa linha tracejada aqui, nós usamos bastante quando for entrar a parte elétrica junto. Uma linha, um recipiente, né? Com a linha terminando ali acima do nível do fluido. Isso aqui é mais usado em hidráulica. É difícil a gente usar isso em pneumática, ou quase impossível. Nós temos a questão de um motor, tá? É um motor rotativo de deslocamento fixo, tá? Um motor também rotativo, só que o deslocamento dele é variável, tá? Aqui nós temos um motor reversível nos dois fluxos, ou seja, ele trabalha nos dois sentidos, tá? Um motor oscilante. Aqui nós temos uma bomba simples, só que o deslocamento dela é fixo, tá? Todos esses itens que eu estou comentando aqui, eu não vou falar de todos, porque nem são todos que nós usamos, tá? Usamos bastante, né, deles, e os principais são os que eu vou comentar aqui, tá? Então, nós temos essa questão da restrição, também nós usamos, restrição tanto fixa quanto variável, tá? Aqui embaixo nós temos um cilindro de simplização. Por que ele é simplização? Ele só vai ter uma entrada de fluido, tá? Que vai fazer o trabalho para ele avançar. O retorno dele é por mola, tá? Então por isso que é simplização. Ele só tem uma entrada de trabalho do fluido, ok? Bomba simples de deslocamento variável. Nós vimos uma bomba simples ali de deslocamento fixo, tá? Nós temos também de deslocamento variável. Nós temos uma bomba reversível, tá? Que trabalha nos dois fluxos, parecido com aquele motor que nós vimos lá. Nota bem a diferença da questão da bomba e do motor, tá? Qual a diferença de bomba e motor? Nós temos esse desenho da bomba com a flechinha virada para cima, isso é bomba. E nós temos a flechinha virada para baixo, isso é motor. Então, basicamente essa é a diferença entre eles, tá? Tem esses dois tracinhos, mas é basicamente essa a diferença entre eles, a direção da flechinha aqui, ok? Então, tem que prestar atenção nisso. E às vezes eu peço para vocês colocarem a simbologia de uma bomba, aí vocês vão lá e colocam com essa flechinha virada para baixo. Aí é motor, não é bomba, então não tem como dar certo, ok? Ainda falando sobre os cilindros, esse também é um cilindro de simplização, só que diferente do outro que a gente viu ali, nós vimos que o outro ele tem o quê? Ele tem o retorno por mola, tá? Entra o fluido aqui, avança com o cilindro e o retorno dele é feito por mola. Esse aqui é o contrário, ele avança com a mola e o retorno dele é feito pela ação do fluido, tá? Então, o retorno dele, que é a ação, a simplização do fluido ali, ok? Nós temos um cilindro de dupla ação, o que é isso? Ele pode executar tanto no avanço quanto no retorno a questão do fluido atuando, tá? Nós temos um termômetro, tá? Na pneumática a gente usa pouco, tá? Medidor de fluxo, nós usamos também, motor elétrico. Nós temos outros tipos de cilindro, tá? Podemos usar também dentro dos nossos exercícios, tá? Eles. Ainda aqui um outro cilindro com haste dupla. Nós temos o termômetro ali de novo. Motor elétrico, aqui acumuladores, tá? Nós costumamos usar. A direção da rotação, né? Do sentido do atuador ali, a gente costuma colocar também. Nós temos isso aqui, é muito importante. Nós temos
nós usamos ele bastante, que é a válvula de retenção, tá? Essa válvula de retenção, ela é uma válvula como se você tivesse o caminho e uma bolinha, uma bola, entrasse na direção do fluxo e não deixasse nada passar. Para passar, o fluxo que vem ao contrário, ele tem que vencer a força, né, da pressão feita por esse fluxo aqui, para poder liberar espaço para poder passar pela bola. Mas na volta, ele não volta. Então, por isso que é uma válvula de retenção. Essa é uma válvula de retenção comum, essa aqui, sem mola. E embaixo dela nós temos a válvula de retenção com mola, tá? Que o retorno dela ali é com mola. Outra coisa que nós usamos bastante é a questão do filtro, tá? Sempre nós vamos encontrar a questão do filtro, ou quase todas as vezes nós vamos encontrar a questão do filtro dentro do sistema pneumático. Válvula de retenção pilotada, tá? Nós encontramos bastante também. Manômetro. Manômetro é usado para medir a pressão do sistema. Nós vamos sempre encontrar isso aqui também. E agora nós temos a questão das válvulas. É muito importante a gente notar ou perceber que existem variações de válvulas. E quais são essas variações? Elas têm principalmente dois motivos de variação, ou dois elementos. Um é o número de vias e outra questão de posições. Nós costumamos chamar assim, ó, válvula 5 por 2 vias, 3 por 2 vias, 4 por 2 vias. O que é isso? Sempre nós vemos o número de vias primeiro. O que são vias? Entradas e saídas. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos essa simbologia de 4 conexões bloqueadas. O que isso quer dizer? O número de vias já está descrevendo aqui, ó, são 4 vias, porque ó, são 1, 2, 3, 4 vias, tá? No caso, todas elas são bloqueadas, tá? São bloqueadas. Normalmente a gente usa isso aqui quando são colocadas 3 posições, mas a gente já vai ver isso aí. Então, esse é o número de vias. Aqui, ó, nós temos nessa válvula 2 vias, ó, uma entrada e outra saída. Então, são 2 vias. Então, sempre, para a gente dar o nome para uma válvula, nós primeiro vemos o número de vias. Segunda coisa é o número de posições. E aqui a gente consegue encontrar, tá vendo esse quadradinho vazio aqui? Tá dizendo aqui, ó, componente básico da válvula. O que é isso? Isso é o número de posições. Então, uma válvula 3 por 2 vias quer dizer o quê? Elas têm 3 vias e 2 posições, ou seja, 2 quadradinhos desse aí. Ok? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? São 3 quadradinhos com esses elementos dentro. Então, ó, são 4 vias, mesma coisa daqui, são 4 vias. Tá vendo? Só que são 3 posições. Por quê? São 3 quadradinhos desse aqui. Cada quadradinho é uma posição. Dentro de cada quadradinho desse aqui, vai ter o mesmo número de vias em todos eles. Se aqui nessa posição do meio, nós temos 4 vias, nós vamos ter 4 vias também nesse da esquerda aqui, e nós também vamos ter 4 vias nesse da direita. Vou explicar esses mais simples aqui e aí a gente já começa a ver as válvulas. Então, isso aqui é uma válvula de passagem única, ou seja, ela tem uma via, aliás, ela tem 2 vias e uma posição, tá? Então, é só uma válvula de passagem. Essa aqui é normal fechada, tá vendo? Ó? Por que normal fechada? Nós temos a linha de pressão aqui e a outra linha de pressão aqui. Então, a flecha do sentido aqui da direção do fluxo, ela não está encontrando nenhuma dessas linhas. Então, quer dizer que ela é normal fechada. Esse é o normal dela, fechada. Precisa ter um acionamento para ela poder encontrar o acesso a essas vias. Já essa de baixo aqui, nós temos uma válvula de passagem única, só que ela é normal aberta. Por quê? Ela já está passando o fluxo, ela já está dando condições para que o fluxo passe.
Então, é uma válvula de posição, de passagem única, com uma só posição, duas vias, só que ela é normal aberta, porque ó, já está passando aqui, ok? Embaixo aqui nós temos duas conexões bloqueadas, o mesmo sistema daqui, só que são duas só. E aqui nós temos as válvulas. Ó. Essa é uma válvula direcional, duas posições e três vias. Tá? Então, ó, nós temos duas posições, que são esses dois quadradinhos. Tá vendo? E nós temos três vias. Ó. Uma via de entrada aqui, uma via de saída aqui. E uma via de entrada bloqueada aqui. Ok? A mesma coisa nós temos do outro lado aqui. Nós temos uma via bloqueada aqui, uma via de saída aqui e uma de entrada aqui. Então, são três vias em duas posições. Então, válvula direcional, duas posições, três vias. A mesma coisa nós temos nessa de baixo aqui, ó. Nós temos uma válvula direcional com duas posições, são dois quadradinhos. Só que o que acontece? Nós temos quatro vias aqui dentro. São quatro entradas e saídas. A mesma coisa aqui do lado. Quatro entradas e saídas. Ok? Mesma coisa aqui, só que nós temos quantas vias? Uma via. Aliás, quantas posições? Nós temos uma posição com quatro vias. Tá? A mesma coisa aqui. Quatro vias, uma posição. E essa válvula aqui, ó? É uma válvula direcional, o que está escrito ali, ó? Três posições, ou seja, tem três quadrados. E ela tem quantas vias? Quatro vias. Todas elas têm quatro vias. Todas as posições existem quatro vias dentro delas. Ok? Então, as válvulas direcionais elas são feitas dessa forma. Uma que nós usamos bastante é essa aqui, ó. Válvula direcional ali. Ela tem o quê? Três posições e quatro vias. O centro dela é fechado. Ok? Então, são uma válvula direcional 4 por 3. Ok? 4 vias, 3 posições. Beleza? Ou 3 posições e 4 vias. Tudo certo por enquanto? Nós temos aqui válvula de segurança, também usamos bastante. Nós temos válvula seletora, outra válvula de descarga aqui. Válvula de contrabalanço. E aqui, por último, nós temos a questão dos botões, né? Ou acionamentos ou retornos. Então, nós temos um botão por ação muscular, tá? Que é basicamente um botão também, tá? É a simbologia desse botão. Nós temos, de fato, o botão, a simbologia dele, tá? Isso aqui também é tipo de um botão, mas é de ação muscular, chamado por ação muscular. E esse aqui é um botão normal. Isso aqui é uma solenoide com bobina. Isso nós vamos usar quando entrar na parte elétrica dentro da pneumática. Nós temos aqui a alavanca, tá? Uma solenoide também ali. Pedal. Essa é a simbologia do acionamento por pedal. Um apalpador. Mola. Normalmente nós trabalhamos mais o retorno por mola, tá? Mas essa é a simbologia da mola. Rolete, tá? Podemos trabalhar tanto acionamento quanto retorno por rolete. Rolete articulado ou gatilho, tá? E as válvulas que são pilotadas. Então, por exemplo, nós temos essa simbologia do piloto direto. Quando a gente entrar na parte pneumática, nós vamos ter essa parte pilotada, tá? Então, o piloto direto é o seguinte, ele está falando assim, ó, essa simbologia está dizendo assim, esse elemento aqui, ele tem um piloto direto ligado nele. Então, é ele que vai pilotar essa válvula, por exemplo. Então, ela faz o acionamento e o retorno dessa válvula. Agora, esse aqui é um piloto indireto, ele vai precisar de um elemento aqui para poder pilotar essa válvula. Normalmente uma bobina, bobina solenoide. Tá? Então, nós temos aí essa aula sobre a simbologia.
Eu quero saber de vocês se vocês conseguiram entender, se foi muito rápido, se foi muito lento. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Nós temos mais 10 minutos somente. Tá tudo certo por enquanto? Alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, eu fiz para vocês uma lista de exercícios. É bem simples, só para a gente poder ter noção do que a gente pode exercitar, né? Então nós temos ali uma listinha, né, de exercícios sobre simbologia. Então, aí você vai colocar lá. Acho que eu vou até disponibilizar isso aqui em Word para vocês poderem fazer direto no Word para me mandar. Ó, temos umas perguntas aqui, deixa eu responder antes de continuar com os exercícios. Está dizendo aqui que as válvulas de vias confunde um pouco. Você sempre tem que lembrar que via são entradas e saídas. Sempre. Entrada de um fluido e saída de outro fluido, isso é via. Cada um é uma via. Entrou, tem um elemento para engatar ali a mangueira, é uma via. Tá? Isso é via. Agora, posições são as posições que trabalham a válvula. Vamos supor, ela tem 3 posições. A do meio é fechada, ou seja, não está funcionando nada. A do lado esquerdo ela é aberta para o acionamento e a do lado direito é aberta para o retorno. Tá? É como se fosse um interruptor. Ele está ligado, só que o interruptor tem quantas vias? Ele tem entrada, né, da parte elétrica e a saída da parte elétrica, onde que ele vai ligar a lâmpada, por exemplo, retorno. Então, ele tem quantas posições? 2 posições, aberto e fechado, ou ligado e desligado, ou aceso ou apagado. Então, a mesma coisa funciona nas válvulas. Ela tem o número de vias, que são os elementos de trabalho, quantas vias entram, quantas saem, tá? E tem o número de posições, que são as posições de trabalho também. Se ela está fechada, se ela está aberta, se ela está em aguardo, alguma coisa assim, tá? Então, ela tem o número de posições, que são os quadradinhos, e o número de vias, que são as entradas e saídas do fluido. Ok? O Matheus está perguntando se caiu a live, tá funcionando aí ou não? Acho que vocês estão escutando aí. Tá normal aqui, eu acho. A transmissão está ok. Ainda está funcionando. Pessoal, deixa eu só falar para vocês rapidinho dos exercícios para a gente poder encerrar aqui. Então, nós temos exercícios básicos aqui de simbologia, tá? Então, que é só para vocês colocarem o nome dos símbolos, tá? Que símbolo é esse? Vai escrever o nome na frente. Qual é esse símbolo aqui? Vai escrever na frente e assim por diante, tá? São alguns símbolos, não tem muitos, não. 2 folhas só. O que vocês vão fazer? Vocês vão preencher isso aqui, ok? Eu posso até deixar mesmo... Vou ver que forma que vai ser disponibilizado, se é no site da escola, ou se a gente vai abrir um classroom, e aí a gente vai ver de fato como que vai ser esse... não está definido ainda, tá? Mas de qualquer forma eu aviso vocês. Mas esse é a primeira lista de exercício, tá? Então vocês vão responder isso aí, só colocar o nome na frente, coloca o teu nome, a turma, tudo certinho para eu saber, ok? Mesmo porque nós temos várias turmas, vários elementos dentro da mesma sala, né? Dentro da mesma turma. Nós temos a parte mecânica 28, 29, 30 e nós temos também a eletrotécnica, né? Então coloca a tua turma ali certinho.
o teu nome e a disciplina, tá? Ok? Alguma dúvida por enquanto? Alguma dúvida sobre a aula, sobre os exercícios? Nós temos mais 2 minutos para a gente poder tirar essas dúvidas e encerrar a aula. Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Bom, se nós não temos dúvidas, não temos perguntas, agradeço desde já a presença de vocês. Amanhã nós temos aula no mesmo horário, às 7h30 nós começamos, vai até às 8h. E das 8h nós começamos a segunda matéria até às 8h30, ok? Tenham uma boa noite e até amanhã.